Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, tias, tios do Ministério Infantil. Aqui é a tia Ruth, a Prof. Ruth, do canal Ministério Infantil, que hoje trouxe uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não se inscreveu, se não deixou o seu like, compartilha, se inscreva, toque no sininho, ajude a Prof. Ruth a levar a palavra de Deus aos corações. Tudo bem com vocês? Esta semana a gente vai comemorar algo bem especial, né? Segundo domingo de maio, Dia das Mães. Apesar que mãe é todo dia, né? Então, pegue a sua Bíblia aí, a gente vai estudar um pouquinho. E hoje eu trouxe em especial para as tias que desejam falar algo especial para as mães, que você quer e... Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui. Que você não tem algum recurso. Eu usei os recursos que eu tenho aqui. Eu ministrei essa palavra semana passada. Eliseu e o azeite da viúva. Mas eu escolhi para ler a Bíblia em Mateus 6, versículo 8. Como filho de Deus, vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos ler de novo? Mateus 6 e 8. Vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes de que lhe peçais. Então, aqui em 2 Reis, conta-nos a história de uma mulher. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, eu mostrei essa bonequinha que eu fiz. Eu me inspirei na tia Marcinha. Ela é uma bonequinha que está triste, então eu levei ela. Então essa era uma mulher que o profeta chegou na casa dela e ela disse, a Bíblia diz que certa mulher, ela era esposa de alguém, de um moço que trabalhava com o profeta, né? E ele morreu. E ela disse para o profeta, o meu marido, ó, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então essa família servia a um Deus que tudo pode. E ela foi ao homem certo, mas com o coração triste. Por quê? Porque ela tinha uma dívida. E nessa dívida, se ela não pagasse, os credores iam levar a maior riqueza dela, os filhos dela. E ela não podia aceitar, porque era uma mãe amorosa, uma mãe cuidadosa, uma mãe zelosa, uma mãe que não queria o mal aos filhos e sabia que para quem o esposo dela devia, não tinha pena e ia sim levar os filhos dela. Mas ela confiava num Deus que tudo pode e ela foi ao homem certo. E ele perguntou para ela, que hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela com esse olhar triste, com o coração aquebrantado, ela diz, eu não tenho nada. Quando a gente não tem nada para oferecer, é difícil. Mas aí ela pensou, eu tenho sim. Tem um pouquinho, olha, só um pouquinho de azeite, mas está quase acabando, né? E esse nada para ela era tão insignificante que para ela era nada. Então o que nós vemos aqui? Essa mulher estava tão desacreditada dela mesmo, que esse azeite aqui era muito pouco, então para ela era nada. Ela ia usar esse pouquinho com a família dela e eles iam perecer. Mas era nesse nada que o nosso Senhor Jesus ia fazer algo por ela. Era nesse nada que o nosso Senhor Jesus vem trabalhar. E eu quero deixar uma mensagem de Deus para você, mãezinha, que é no seu nada, que você sente tão incapaz, que às vezes você olha e você diz, eu não sou capaz de nada. O que eu tenho é muito pouco para oferecer. Ninguém vai querer isso que eu tenho. Eu tenho muito pouco, mas é nesse pouco que o Senhor vai glorificar. Por quê? Porque não é você, é o Senhor na sua vida. Não é você que vai ser exaltado, é o Senhor que vai mostrar que o seu pouco, o seu pouquinho, o Senhor vai exaltar e vai fazer com que ele se multiplique.
e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ver o milagre acontecer. Mas ele diz para ela: mas traz aqui o seu pouco, leva o pouco seu para o Senhor, leva o que você tem, entrega para ele o que você tem. Está aqui o meu pouco, Senhor. O meu pouco é ajudar nas orações, do círculo de oração. Eu só sei ir comparecer e orar com as irmãs. Aleluia. Eu só sei orar pelos meus filhos, orar de madrugada, orar sobre a cama deles. Ah, o meu pouco, Senhor, eu só sei cantar enquanto eu lavo a louça. Ah, Senhor, o meu pouco, eu só sei ir nos ensaios. O meu pouco, Senhor, eu não sei cantar. Sou tão desentuada, mas eu canto junto com as irmãs. Ah, eu sei ajudar quando precisa lavar a igreja, mutirão. Leva o seu pouco e o Senhor vai multiplicar. E ela levou o azeite. E quando ela entregou, o Senhor disse, viu, o profeta disse, viu, pegue vasos emprestados. Quando eu disse essa parte, eu usei as próprias crianças. E eu disse para vocês, nós, para o Senhor, somos vasos. E eu coloquei eles de pé e fui falando com eles. Eu disse, e aí ele diz, entra para a tua casa e fecha a porta. Irmãs, eu tenho um recado para você que me ouve. Entra e fecha a porta, porque o milagre é seu. Fecha a porta. Que porta é essa que você precisa fechar? Que porta que o Senhor manda você fechar para que o milagre aconteça? O que está acontecendo com você que você está deixando a porta aberta? Tem gente que não gosta de saber que nós estamos sendo abençoados. Tem gente que não vai ficar feliz de saber que Deus está te prosperando. Fecha a porta. Fecha a porta porque a bênção não é sua. Feche a porta quando for orar e falar com Deus. Não conte para ninguém. Feche a porta sobre os seus. Junte a sua família e feche a porta que o milagre vai acontecer. Ele diz, pegue muitos vasos emprestados. Aí o seu filho saiu pedindo vasos emprestados. Olha só, essa família era bem criada, porque ela pegou muitos vasos emprestados. Esse menininho aqui, com certeza, era um menino muito querido, porque todo mundo emprestou vasos. Ele era muito querido, porque todos emprestaram vasos. Ele trouxe muitos vasos. Será que a sua família é benquista? Será que a sua família é amada para com os vizinhos? Será que esse menino é obediente, cuidadoso com os vizinhos, que quando for pedir algo, os vizinhos terão bom coração de emprestar? Então, essa família era criada debaixo da mão de Deus, que todo mundo ajudou. E ele levou muitos vasos. E quando ela foi pedindo os vasos, traz mais um. Ela começou a encher. Filho, traz mais um. E ela começou a encher. Traz mais um. E foi enchendo. E foi enchendo. E foi enchendo. Traz mais. E foi enchendo. E foi enchendo o vaso. E o azeite não acabava. E o azeite não acabava. Até que ela disse, traz mais um, filho. Mãe, acabaram-se os vasos. Aí ela disse, e acabou-se o azeite. Enquanto tiver vaso, terá azeite. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Deus provê tudo quando temos fé e obedecemos. Ela podia ter pegado o vaso e falado, será tão pouquinho? Quanto vaso você pegou? Tá louco? Você pegou muito vaso, não vai dar muito pouquinho. Mas ela só obedeceu e foi cumprindo a palavra do profeta. Enquanto tiver vaso, pegue muitos vasos, muitos vasos. Olha o que diz a palavra. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus e lhe disse, olha o que ele disse para ela, vai e vende o azeite,
paga a tua dívida e, e tu e teus filhos vivei do resto. É isso, meu irmão. É isso, meus queridos. Faça a vontade de Deus. Tenha fé e obediência. O que você vem semeando no coração dos seus filhos? Ah, só tem um pouquinho de azeite, essa vida está muito difícil, a comida está acabando. Não, vá no profeta. Qual é o nosso profeta aqui? O nosso Deus. Dobre os seus joelhos. Semeie no seu coração. Eu usei esse recurso, só um pouquinho. Esse recurso aqui, que é também da Prof. Marcinha, que é uma Bíblia. E falei com os pais, o que você tem semeado para que o seu filho possa regar? A Bíblia Sagrada nos ensina tudo, que devemos obedecer, que devemos ter coragem, que devemos ter fé. E os nossos filhos, quando estiver cheio, eles próprios vão semear. Por quê? Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, nós vamos dar. Se o seu filho tem uma boa educação, ele vai jorrar a educação. Se o seu filho tem amor, ele vai jorrar amor. Se seu filho, você, mamãe, ensina seu filho a ser carinhoso, ele vai jorrar carinho. Então, a Bíblia Sagrada, se seu filho está bem alimentado, é isso que ele vai jorrar por aí. Muito amor, muito carinho, muito Deus na vida dele. E é você, mamãe, e é você, família, que vai cuidar dele. Tem esse outro recurso aqui que eu amo ele. O que você tem semeado no coração do seu filho é o que ele vai semear por aí, é o que ele vai regar por aí. Olha só. Então, nesse coração tem, ó, esse aqui é ofertas, né? O que ele tem ofertado? É só dinheiro, é só dízimos e oferta? O que ele tem ofertado? Louvor, adoração, oração. Então, nós, mamães, que ficamos mais em casa, né? Que temos aquela ligação com o nosso filho. O que nós temos plantado, semeado no coração dos nossos filhos. Que nós sejamos como a viúva, que no ato de desespero dela, a Bíblia não relata que ela transpareceu aos filhos, que teve medo, que teve pavor, que culpou o marido. Não, ela foi ao profeta, né? Ela foi ao profeta e estava tão angustiada que estava desvalorizando o pouco que ela tinha, que por o pouco com Deus era muito. O pouco com Deus se tornou muito. E esse foi um grande milagre, porque os filhos dela continuou do lado dela, né? Ela foi, o profeta autorizou ela, vai, vende e viva do resto. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Nunca diga eu não tenho nada, porque você é vaso do Senhor, porque você é escolhido do Mestre, porque você é criação de Deus e você é eleita do Pai. Mamãe, você é dádiva de Deus e você é escolhida. Então você sempre terá algo, porque você tem Deus. Você é casinha do Espírito Santo. E você vai ter sempre algo para jorrar na vida da sua família. Você sempre vai ter algo para jorrar, que é o amor. O amor de Deus que é jorrado em nossa vida, que foi jorrado em nossa vida lá na cruz do Calvário, será jorrado na vida dos seus, porque é esse amor que foi jorrado na cruz, que hoje será jorrado na nossa vida, que é jorrado na nossa vida, aleluia. Leve ele para a sua vida e estará sempre jorrando na vida dos seus. Feliz Dia das Mães a todas as mamães Saras, as mamães Marias, as mamães Joquebede, as mamães do mundo inteiro. Que Deus vos abençoe, vos guarde e te dê graça para ser sempre essa mãe de valor, de coragem, de força. Ei, o azeite